Saúde em Dia. Março é considerado o mês de conscientização da endometriose, doença que muitas vezes só é detectada quando a mulher encontra dificuldades para engravidar. Estima-se que cerca de 6 milhões de brasileiras sofram hoje com a endometriose. A doença afeta 10 a 15% das mulheres em fase reprodutiva, segundo dados da Sociedade Brasileira de Endometriose. E a gente conversa sobre o assunto com a doutora Érica Mendonça, que é médica ginecologista, especialista em reprodução assistida da Procriar. Boa tarde, doutora Érica Mendonça. Bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, é um prazer poder falar com vocês. O prazer é nosso. Então, doutora, eu queria que a senhora explicasse, afinal, o que é a endometriose. Sim, a endometriose é uma doença inflamatória que ela ocorre da seguinte maneira. Quando a mulher menstrua, tem a descamação do endométrio, que é a camada de dentro do útero. Em algumas mulheres, essa menstruação, ela reflui pelas trompas, é como se fosse uma menstruação retrógrada, caindo na pelve da mulher e implantando essas células do endométrio. Então, a endometriose é a presença do endométrio fora da cavidade uterina. Isso pode acontecer no intestino, no ovário, na bexiga, em várias partes da pelve feminina. Ah, tá. Então não é só no ovário que acontece? Não, pode alastrar-se pela pelve toda, no peritônio. E aí, dependendo do local onde tem esse implante de endometriose, é que nós vamos classificar a doença. Quando vocês falam pelve, né? É pelve, né, que falam? Sim. O que inclui, doutora? Então, a pelve é como se fosse mesmo o abdômen, né? A barriga feminina. Sim. Então, pode estar no intestino, na bexiga, nas trompas, no peritônio, que é a membrana que reveste toda, né? O abdômen. Certo. Então, a gente pode ter esses focos espalhados em toda a pelve. E quais são, por exemplo, os principais sintomas e riscos da endometriose? Então, os sintomas, eles vão desde os mais novos, dos mais, assim, vamos dizer, pouco frequentes, até os mais frequentes. O principal seria a dor. Então, a gente tem culturalmente entendido que é normal a mulher ter cólicas. Sim, cólica menstrual leve, ela é até muito comum. Mas uma dor recorrente, uma dor mais forte no período menstrual, dor na relação sexual, né? Um sangramento excessivo no período menstrual, dor às vezes para evacuar ou mesmo para urinar, que coincide com a época da menstruação, isso tudo tem que ser investigado. E a infertilidade também pode ser um sintoma. Então, assim, as principais consequências seriam a infertilidade? Infertilidade, consequência sim. E dor, né? Pode diminuir muito a qualidade de vida da paciente se ela tem uma dor, né, exacerbada. Ah, sei. E como que é diagnosticada a endometriose? Então, o próprio exame ginecológico, através de um toque vaginal, um toque retal, pode ser identificado nódulos, que geralmente são dolorosos. Então, uma visita, né, ao ginecologista anual é muito importante. Um ultrassom bem feito, ultrassom com médico especializado, tendo feito um preparo intestinal prévio. Então, não é qualquer ultrassom endovaginal que é visto a endometriose. Tem que ser um ultrassom específico e com preparo intestinal. E a ressonância nuclear magnética também é possível que se faça esse diagnóstico, né? Agora, o diagnóstico que a gente fala que é padrão ouro seria a videolaparoscopia. Só que a videolaparoscopia é uma cirurgia que requer anestesia geral e tudo mais, então fica mesmo para um diagnóstico um pouco mais severo, né? Assim, uma doença um pouco mais severa. Então, o ultrassom, a ressonância e um exame ginecológico são os mais utilizados. Sei. Normalmente o tratamento é cirúrgico ou não? Então, depende do local da endometriose, da intensidade e qual a queixa da paciente. Então, se é uma paciente que não quer engravidar, às vezes a supressão da menstruação pode ser suficiente. Então, usar um anticoncepcional oral contínuo, mesmo um DIU que não menstrua. Agora, para infertilidade, se for o caso, geralmente são as técnicas de fertilização assistida. Agora, se a paciente tem muita dor, realmente é cirúrgico. Você tem que ir fazer a cirurgia para realmente retirar os nódulos que estão causando dor.
O que causa, assim, seria uma questão genética, fatores genéticos? A gente sabe que tem um componente genético sim, sabe? Porque os casos se repetem na família. Né? A etiologia ainda ela é um pouco desconhecida, mas foi aquilo que eu falei no início. Parece que é mesmo essa menstruação retrógrada, levando a esses implantes de endométrio pela pelve. Sim. Essa camada que é o endométrio, né, que é revestido, a endometriose é como se fosse uma película? É assim, ó, a camada que reveste o útero é chamada de endométrio, né, que descama e sai na menstruação. Gotinhas desse endométrio refluem pela trompa e caem as gotas na pelve. E esse endométrio implanta, ele gruda ali. Então, o nosso organismo desenvolve uma reação inflamatória contra esse tecido estranho. Então, acaba sendo uma doença inflamatória crônica, que a tendência é piorando a cada vez que a paciente menstrua. Então, quer dizer, uma das opções de tratamento poderia ser suprimir a menstruação? Suprimir a menstruação. Por isso que eu te falei do anticoncepcional oral contínuo, em que você não faz intervalo, então a paciente não menstrua mais. Não vai retirar os nódulos que já estão lá. Né? A doença ela não some, mas ela vai parar de progredir, pelo menos. Né? Novas gotinhas de menstruação não estariam chegando. Sei. Por exemplo, pode causar nódulos? Pode levar ao câncer? Não é uma doença maligna, tá? Isso não é uma doença maligna. Mas eu estou perguntando se pode levar uma pessoa a ter câncer. Também não. É uma doença benigna, só que ela é crônica e ela é progressiva. A tendência é ir piorando. Né? Sim. Cada vez que a mulher vai menstruando mais vezes. No exame ginecológico é possível detectar ou não? Sim, foi o que eu falei, o toque vaginal, né? Se tiver mais nódulos, o próprio ginecologista no toque, no exame ginecológico de rotina, pode perceber esses nódulos, né? Geralmente são dolorosos e suspeitar da doença. Aí, para confirmar, é um ultrassom específico ou a ressonância, ou até mesmo indo para a cirurgia, que é a videolaparoscopia, para retirar esses nódulos. E qual que é a relação entre endometriose e infertilidade? Pode levar as mulheres a não poderem ter filhos? Sim, cerca da metade das mulheres, 50% das mulheres inférteis, elas acabam tendo um certo grau de endometriose. Exatamente por ser uma doença, uma inflamação crônica da pelve, leva à aderência das trompas, né? E aí tem uma dificuldade do óvulo encontrar com o espermatozoide. Pode atrapalhar essa camada de dentro do útero, o endométrio. A gente sabe que ele é diferente nas mulheres que têm endometriose das que não têm. Ou seja, a implantação do embrião também pode ser dificultada, acabando levando à infertilidade. Sei. E o tratamento então, doutora? Só para a gente encerrar. Então, se a mulher não quer engravidar, né, e tem o diagnóstico confirmado, a primeira coisa a se fazer é suprimir essa menstruação. Pílulas anticoncepcionais contínuas ou existem DIU medicados em que a mulher também não menstrua mais. Né? Se ela tem muita dor, né, dor menstrual ou dor na relação sexual, realmente para resolver a dor somente é a cirurgia, a videolaparoscopia. E se ela quer engravidar, provavelmente ela vai acabar fazendo uma fertilização in vitro, que aí a gente não precisa das trompas, né, para poder encontrar óvulo e espermatozoide, a gente faz essa fecundação no laboratório e possibilita essa mulher de poder engravidar. Ah, bacana. E aí na Procriar vocês tratam este tipo de problema? Com certeza, né? Como várias mulheres, né, inférteis acabam tendo esse diagnóstico de endometriose, a gente faz toda essa investigação e vê o melhor tratamento para elas. Tem algum site que possa deixar para os ouvintes, doutora? Sim, né? O www.procriar.com.br. Lá também tem vários artigos, fotos, desenhos, né, tirando dúvida, explicando e falando, principalmente nesse mês de conscientização da endometriose, a gente tem uma parte dedicada a esse tema. Tá ótimo. Então a gente agradece, doutora Érica Mendonça, que é ginecologista especialista em reprodução assistida da Procriar. Foi um prazer, doutora, muito obrigada, viu? Igualmente, prazer foi meu. Um grande abraço.